Amém, irmãos? É uma alegria muito grande podermos estar aqui nesse domingo, como já foi falado desde o início da escola dominical, nesse domingo maravilhoso de sol, da criação de Deus, e podemos contemplar a criação de Deus através de tudo que nós vemos, ouvimos também, sentimos, porque Deus é soberano, Deus é criador de todas as coisas e sabemos muito bem disso. Esse último cântico, ao qual nós entoamos aqui nesta manhã maravilhosa, nos faz pensar em algo a respeito da nossa vida. O título do cântico é Carta Aberta ao Mundo. E algo me chamou a atenção, como nós já ouvimos hoje pela manhã na escola dominical, quando nós estamos falando a respeito dos cânticos, como que são os cânticos na igreja, a quem nós devemos prestar o nosso canto de adoração. E me chamou muita atenção esse cântico. Que eu seja, numa ideia realmente do ser, de mostrar carta aberta ao mundo. E essa questão da vida cotidiana, a qual nós temos que mostrar, ou pelo menos tentar interagir com o mundo, em que nós, as pessoas, veem nós também, nós devemos ser um exemplo, é uma luta diária. E aí nós falamos do mundo no contexto não só do nosso trabalho, onde nós estamos, ou no ambiente que nós estamos, mas também dentro da nossa casa, também através do nosso contato hoje com as vias sociais, celular também, que é uma coisa que muitas vezes nos distrai muito também. E às vezes acaba nos desviando realmente do real objetivo de sermos carta aberta para o mundo. Eu sempre penso, e até eu tenho muito essa falha também, de usar mais a rede social realmente para escrever textos bíblicos, mostrar mais a respeito de Deus. E quando você, até te convido a fazer isso, se você entrar no meu Facebook, você vai olhar lá que tem muita coisa que eu curto a respeito relacionado a Deus, né? O meu Instagram, eu estava olhando, dando uma olhada ontem, lá na lupinha, aos pouquinhos a gente vai aprendendo. E olhando lá, o que aparece para mim? Isso revela muito de nós. A rede social também mapeia muito de nós, do que nós estamos lá olhando. Então, seja mais carta aberta ao mundo, a respeito da vida cristã, como nós cantamos aqui. Que eu falei pela manhã, logo no finalzinho, né, quando o professor da escola dominical falou: pastor, alguma observação, algo a comentar? Eu comentei: preste atenção nas letras. Quando estiver cantando, não simplesmente cante, ou porque o ritmo ele me induz, é bom. Não, mas olhe na letra e pense na sua vida também. E esse último cântico me chamou essa atenção, de olhar na minha rede social e falar assim: o que eu tenho curtido, que eu tenho observado, que eu tenho procurado. O que ela revela para mim? Ela revela muito de nós. Então preste muita atenção nisso. Amém? Nessa manhã nós vamos dar continuidade aqui na exposição no livro de Eclesiastes. Nós sabemos que o autor de Eclesiastes aponta para Salomão, esse homem que escreveu praticamente 3 livros aqui, eu gosto de relembrar isso. Escreveu Provérbios para a instrução muito da criança ali, da questão de como criar filho, também de uma conduta de vida no nosso cotidiano. Escreveu também a questão de Eclesiastes mesmo, que nos dá a ideia assim dele, de Salomão, passando a questão de tudo é vaidade nessa vida. E no desespero dele, eu vou usar esse termo assim, no desespero dele, talvez aqui alguns autores vão descrever que ele escreve isso praticamente quase no final da sua vida, depois de lá na frente ter feito tudo o que fez e olhar e falar: puxa, tudo é vaidade, o que importa é a suma máxima que nós vemos lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, lá é a suma máxima do livro de Eclesiastes. E é uma das frases que nós vamos ver nesta manhã aqui também. E é a frase que rege também o tema da nossa mensagem nessa manhã: tema a Deus e renuncie o orgulho. E a suma máxima do livro de Eclesiastes, quando Salomão descobre isso, é quase no finalzinho, dizendo: olha, a suma é essa: tema a Deus
e pratique, vou usar esse termo, e olhe para os seus mandamentos. Isso é o que todo homem necessita. E isso é fato. Se hoje nós entendemos o que é temer a Deus e renunciar ao orgulho, a nossa soberba, porque a palavra de Deus vai nos mostrar, vai nos ensinar que orgulho e soberba estão falando da mesma coisa, da altivez também, daquele comportamento que nós muitas vezes temos, né? Que nós somos donos da razão, nós expomos aquilo que nós achamos que é a verdade, ou muitas vezes aquilo que nós queremos impor do nosso jeito, e não olhamos para a humildade, não olhamos para o nosso coração. Por isso, nosso tema nessa manhã é: tema a Deus e renuncie o orgulho, essa soberba, isso que há no nosso coração em muitas situações da nossa vida, em muitos momentos da nossa vida. E nós vamos ver nessa manhã Salomão escrevendo aos seus ouvintes pelo menos 5 ordens assim primordiais, 5 ordens que devem fazer parte e fazem parte da vida cristã também, e devem fazer parte do nosso dia a dia cotidiano. Há algumas ordens aqui que elas são primordiais e que nós esquecemos, porque o nosso orgulho prevalece. A nossa soberba, ela se destaca nessas situações. Por exemplo, quando você, ontem, ao lembrar que tinha escola dominical hoje, ao lembrar que tinha um culto hoje, qual foi o seu pensamento? O que te realmente impulsionou a estar aqui nesta manhã? Foi o desejo realmente de prestar o seu culto, o seu momento de gratidão a Deus, porque nós preservamos sempre isso e devemos preservar. Eu venho a esse lugar numa reunião entre irmãos, entre a comunhão, como igreja, para saudar uns aos outros, para dizer como você está, tudo bem, mas também para estreitar esse relacionamento de comunhão. Então, se eu penso em sair da minha casa para vir a esse lugar somente como uma obrigação religiosa, é como a palavra diz, nós somos tolos, nós estamos oferecendo sacrifício de tolos, que é um dos itens, que é uma das ordens aqui no texto desta manhã. Agora, se eu venho para a casa do Senhor, pensando em realmente me entregar, me prostrar, como nós já cantamos hoje, realmente da entrega, realmente daquele momento em que o Senhor me perdoa pelos meus pecados, porque assim, como Jesus falou em certo momento na palavra, né, da mulher lá que ela comete adultério, em que os seus acusadores começam a acusar, querem apedrejá-la, e Jesus abaixa e começa a dizer: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então todos nós pecamos essa semana, todos nós inclinamos o nosso coração para um comportamento humano somente, e deixamos a vida espiritual de lado, em algum momento, em algum momento. Isso faz parte da nossa natureza humana, mas a palavra de Deus nos ensina a cada momento, realmente, a buscarmos o temor cada vez mais a Deus, a renunciarmos cada vez mais ao nosso orgulho, a nossa carnalidade, a nossa soberba, a nossa altivez. E com isso, prestarmos o nosso verdadeiro culto a Deus, nosso verdadeiro culto de gratidão a Deus. Nós somos criados, já ouvimos hoje isso aqui, nós somos criados seres relacionais. Ninguém vive isolado, ninguém consegue viver isolado, não dá. O viver isolado vai trazer um processo somente que hoje a palavrinha usa muito, um processo deprimente, de depressão, um processo de não valorizar a vida, um processo de não ter esperança, um processo de não perseverar. É isso que vai trazer uma vida isolada. E Deus nos ensina realmente a estarmos juntos como igreja, como servos, a prestarmos realmente o nosso culto de gratidão a Deus, conscientes de um momento de relacionamento com Deus, do temer a Deus. O temer a Deus
não é ter medo de Deus. Eu sempre repito aqui, quando nós temos a oportunidade de ministrar a respeito desse tema de temor a Deus, eu sempre repito isso. Temor a Deus não é medo de Deus, é ter relacionamento com Deus. Porque um dos atributos de Deus é esse, é o relacionamento, o amor, a misericórdia que Ele tem para com a sua criação. E aí nós vamos ver hoje nesses versículos, que estamos sujeitos a alguns comportamentos aos quais nós não colocamos em prática, porque estamos mais antenados, ligados, parece que estamos muitas vezes enraizados nas coisas terrenas. E a palavra de Deus nos ensina também que devemos olhar as coisas lá do alto. Olha só como nós temos que aprender diariamente. Nós temos que realmente viver tão único e exclusivamente para a glória de Deus. E aí no texto de hoje nós vamos ver nessas 5 horas o que Salomão trata a respeito realmente de votos precipitados, de palavras que são faladas precipitadamente, de situações em que nós temos que olhar para o nosso orgulho e deixar de lado essa soberba. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7 apenas do capítulo 5, para que nós possamos entender o que Salomão escreveu aqui. Eclesiastes 5, do versículo 1 ao 7. Na minha versão diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Amém? Somente esses versículos aqui para nós entendermos a exposição dessa manhã. Tema a Deus e renuncie o orgulho. Quando nós olhamos o versículo 1 do texto, na nova versão internacional NVI, que provavelmente alguns dos irmãos utilizam essa versão bíblica, ele vai usar um termo bem interessante numa tradução também. Aqui o autor, o texto diz nessa versão, guarda o pé. Quando o quê? Quando entrares na casa do Senhor. E na versão NVI vai dizer assim: ao entrares na casa do Senhor, tenha reverência, tenha respeito. E Salomão está tratando isso aos seus leitores, dizendo: olha, guarda o teu pé, tenha isso como uma reverência mesmo, como um respeito. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E ao chegar-se nesse local, o ouvir é muito melhor do que realmente você oferecer sacrifícios de tolos. Porque essa é uma forma de fazer o mal que você não tem o conhecimento disso. Ou ele está dizendo: não seja religioso. Guarda, reverencie, tem reverência quando entrares na casa do Senhor.
Permita-me agora abrir um parênteses aqui, dentro daquilo que nós já falamos aqui na introdução. Olhando assim, quando nós saímos da nossa casa, o que nós vamos fazer aqui? E nós estamos vendo agora um texto bíblico, ao qual o autor escreve, olha, ao entrarem na casa do Senhor, tenha reverência. E ao chegar-se, ouça mais, e não preste sacrifício de todos. Só que poderíamos analisar em primeiro momento 3 ordens, a qual o autor do texto apresenta ou impõe aos seus leitores, com o zelo, com o cuidado que nós devemos observar também. Eu não venho à igreja, ou eu não sou um representante de Deus lá nesse mundo, ou um embaixador do Senhor lá nesse mundo, somente por uma questão religiosa, somente por um rótulo, uma etiqueta, não. Deus não nos chamou somente por uma questão de uma etiqueta, ou para fazer parte de um círculo social eclesiástico. Isso não faz sentido para a caminhada cristã. Como a palavra de Deus nos ensina também. Ou eu sou ou eu não sou. Ou sim, sim ou não, não. Ou eu sou ou eu não sou. Se eu ainda não sou, eu tenho que procurar ser. Eu tenho que ver o que há em mim que me afasta do princípio, do preceito realmente de servir a Deus realmente com uma consciência cristã autêntica, de ser um crente, um cristão autêntico. Essa é a nossa luta diária. E essa é a nossa busca diária. E quando o autor escreve aqui, olha, não ofereça sacrifícios de tolo. E você pode pensar junto comigo, vários sacrifícios. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e aí, trazendo a memória de como nós éramos, alguns de nós aqui do contexto, como nós éramos quando nós conhecemos a Jesus Cristo lá atrás. Como era a nossa disposição, como era a nossa reverência ao vir à casa do Senhor, como era realmente o desejo de estar aqui, o desejo de trabalhar na obra do Senhor, o desejo de aprender a respeito da palavra de Deus. Quantos de nós aqui, em reverência a Deus, em temor a Deus, renunciando ao orgulho, olhamos para as Sagradas Escrituras essa semana, de uma forma realmente essencial para a nossa vida? Quantos de nós? E aí nós estamos ouvindo nesta manhã, a respeito desse sábio Salomão escrevendo, olhando para aquilo que ele tinha de valor, aquilo que ele se importava, mesmo dizendo, olha, ao entrar na casa do Senhor, devo realmente guardar os pés, devo não oferecer sacrifício de tolo. E aí ele continua, e no versículo 2 ele vai trazer a nossa memória, trazer a memória dos seus leitores, a respeito de um assunto a qual eu e você precisamos cuidar muito da nossa vida, e faz muito sentido. Ele diz assim, não te precipites com a tua boca, e nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus. Não precipite palavras. E aí ele dá continuidade no verso 3 e 4 aqui, a respeito do voto. Ele vai dizer no verso 4, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Aí o autor Salomão vai dizer, cumpre o voto que fazes. Quantas vezes, se a gente fosse fazer uma linha do tempo da nossa caminhada cristã, ou agora recente, será que isso tem tudo a ver com a gente? Quantos votos nós fazemos com Deus, votos muitas vezes de tolos, e não cumprimos. E aí caímos numa armadilha de comportamentos desapercebidos,
ou desinstruídos, a qual nós realizamos. Quer ver um voto simples? Quando eu falo, ou eu venho no domingo, ouço os cânticos, ouço o início do culto, ouço os cânticos, ouço a mensagem, ouço as aplicações, as práticas realmente que eu preciso fazer, e aí eu falo, não, olha, eu vou mudar. Eu vou mudar. Você está fazendo um voto. Eu estou fazendo um voto. E o que nós estamos aprendendo essa manhã? Se fizer o voto, você não está fazendo um voto com o pastor, ou com o presbítero, ou com o irmão. Você está fazendo um voto para com Deus. E é muito sério isso. É muito sério. E aí Salomão entende aqui na sua escrita dizendo, olha, aquele que faz o voto, realmente cumpra. Quando fizeres isso. Se eu sair daqui hoje, se eu penso, olha, eu vou mudar minha maneira de pensar, vou mudar a minha maneira de falar, porque anteriormente ele fala, não se precipite em palavras. E um defeito que nós temos, muito grande, é de não saber ouvir e falar mais. Esse é um defeito muito grande que nós temos. Não se precipitar nas palavras. E olha que o contexto que Salomão está usando aqui está dentro do templo. Dentro de um contexto religioso, dentro do templo. E nós, que graças a Deus, temos a oportunidade, nessa manhã, de não deixarmos somente aqui, mas levarmos isso para fora também, como prática da nossa vida diária. Também. E aí ele vai falar essa questão do voto tolo. Antigamente eu sempre falava assim, chega lá no final de dezembro, para o próximo ano, né, eu lembro de alguns contextos em que falava assim, Senhor, ano que vem, a partir de janeiro, eu vou começar a orar mais, vou começar a ler mais a Bíblia, vou começar a evangelizar mais, eu vou trabalhar mais para a obra do Senhor. Lá no final do ano, eu vou ser o marido mais obediente à minha esposa, né? Vou ser um pai mais, né, paciente com meus filhos. E aí chega janeiro, não acontece nada do que eu fiz de voto. Então são alguns exemplos que nós realizamos de realmente fazer votos que não cumprimos. E aí, isso é uma questão religiosa, mas numa questão secular nós também. Muitas vezes fazemos votos com as pessoas, não cumprimos, não honramos. Olha só o que isso realmente nos traz a memória de mudança. Precisamos mudar. Precisamos mudar. Comece já, comece agora. Ainda dá tempo. Amanhã ainda dá tempo, hoje dá tempo ainda dessas mudanças. E aí nós vemos no versículo 4, a respeito do voto. E aí no versículo 6 algo chama a atenção também aqui. Salomão escreve a respeito de uma fala daquele que está no templo. Não consintas, ou não permitas, né, que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus. Aqui no contexto de um sacerdote que está ali no templo. Mensageiro de Deus que foi na advertência. Advertência a Bíblia vai tratar como uma questão do pecado. Por que razão Deus se iraria, né? Por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das suas mãos. A que ponto Deus ficaria irado se é um ato seu, se é uma atitude sua? Lembra que já comentamos aqui a respeito de algumas consequências a qual nós vivemos na vida? Consequências essas que são provocadas por nós mesmos. E muitas vezes nós não temos que questionar, não temos nenhum direito de questionar a respeito da soberania de Deus. E Salomão escreve a respeito disso aqui. Olha, não consintas, não permita que a tua boca te faça culpado. Não tem justificativa. Se eu não me alimento bem, qual é a consequência de não alimentar bem? De uma questão da saúde. Se eu não me alimento da palavra de Deus,
se eu não tenho uma vida cristã reta, quais são as consequências disso? A gente sabe. E por que Deus se iraria comigo a ponto de realmente, ele diz aqui, a ponto de destruir as obras das suas mãos? Nenhuma. Muitas situações que acontecem na nossa vida é porque nós procuramos. Nós somos os promotores disso. Então preste atenção nisso também. Salomão trata a respeito disso também no texto, aqui nessa manhã. E por último, aqui no texto, ele diz duas situações. Ele relembra duas situações aqui. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, ele volta no termo da vaidade, lá em cima ele vai dizer a respeito do sonho, do muito trabalho. E olha só, alguns historiadores vão escrever a respeito desse ponto dos sonhos aqui, tratando a respeito do cansaço. E do sonho realmente sonhar alto. E o cansaço que Salomão trata aqui, já vimos em capítulos anteriores. Você já esteve muito cansado, trabalhou muito, a respeito de deitar e sonhar com coisas que são fora do anormal, são anormais? Todos nós já passamos por esse processo. E aí ele vai tratar no versículo 7 a respeito disso, falar assim, olha, porque como na multidão dos sonhos, do trabalho, da fadiga lá atrás, a vaidade. E eu quero trazer para nós assim, o sonhar alto, coisa que é impossível, que é fora da realidade, que não faz parte da nossa caminhada cristã, é vaidade. É vaidade. Eu sonho ir para a lua. É fora da nossa realidade, é vaidade. Eu sonho viajar o mundo inteiro, é um sonho que eu tenho mesmo. Sonho viajar o mundo inteiro, mas não está dentro da minha realidade. É uma vaidade para o meu coração. E aí ele relembra uma outra situação. Assim também nas muitas palavras, no muito falar. E eu relembro de novo. Eu sou uma pessoa que eu trato muito em mim, isso é uma parte confessional agora, que eu trato muito em mim o falar. Eu gosto de falar muito. E às vezes o meu falar, muito falar, eu enxergo muitas vezes que me prejudica em algumas situações, em algumas áreas da minha vida. Eu tenho que estar atento a isso. Tenho que observar isso. E aí ele encerra o texto dizendo: Tu, porém, teme a Deus. Por que ele diz isso? Por que ele fala a respeito de todos esses pontos dentro do templo? E para nós, nos dias de hoje, todos esses pontos, o que tem de lições nisso? Mas eu quero tratar apenas de ordens. Nós temos ordens aqui. O pessoal que é bom de português aqui, tem imperativos aqui, ordens. E ordens, elas devem ser realizadas. Por que ele fala teme a Deus? Encerra com isso. Se nós olhássemos para Provérbios, que foi Salomão que escreveu também, Provérbios capítulo 1, versículo 7, ele vai dar uma ideia para nós daquilo que deveríamos ter em nossos corações diariamente, para que possamos fazer essa ligação com o tema. Do tema a Deus e renuncie ao orgulho. Se eu quero aprender a ouvir mais, eu preciso renunciar ao orgulho que existe em mim, de querer ser o dono da razão. Se eu quero oferecer sacrifícios agradáveis a Deus,
eu tenho que parar de oferecer sacrifícios todos a Deus. Sacrifícios que eu não tenho como cumprir. Se eu quero realmente fazer votos sinceros a Deus, eu tenho que renunciar ao orgulho que há em mim. Tenho que fazer e cumprir. E cumprir. Lembre-se, todo voto que nós fazemos para com Deus, é para com Deus. Não há uma intervenção humana aí de alguém. Você está fazendo voto com Deus, o seu coração, muitas vezes em silêncio, num momento silencioso. Senhor, eu quero ser mais praticando da tua palavra. Você está fazendo um voto com Deus, silenciosamente. Se você realmente quer renunciar ao orgulho para que você tema a Deus cada vez mais, há um benefício nisso, que é o Provérbios 1:7. O temor do Senhor, é o que o texto diz lá. Algumas versões vão dizer, ele é o início, ele é o princípio da sabedoria. E isso ajuda o homem, isso ajuda a cada um de nós. E nós já ouvimos aqui, a respeito de Tiago, todas essas situações aqui, que nós estamos falando nesta manhã. Tiago nos instrui a guardar, a ouvir mais. Lembram lá, Tiago capítulo 1? O homem seja apto, ou esteja pronto a ouvir, tardio no falar, as palavras precipitadas, e tardio no irar-se, ficar nervosinho, né? Ficar bravo. Isso nós somos especialistas muitas vezes. Ficamos bravinhos por questões tão assim insignificantes, perdemos na linguagem aí nossa, perdemos a bênção, perdemos todo o controle de algumas situações, porque somos nécios, muitas vezes somos tolos, não conseguimos, eu digo, dosar essas disciplinas espirituais na nossa vida, e acabamos entrando no orgulho, na soberba. Por isso, temer a Deus e renunciar ao orgulho nos ajuda realmente a ter uma vida cristã autêntica a cada dia. E aí eu quero destacar com você aqui essas 5 ordens rapidamente, para que nós possamos entender. Se nós olharmos para esse princípio, porque é um princípio de temer a Deus, que é o princípio da sabedoria, o que nós precisamos a cada dia é sabedoria. E um texto lá atrás já aprendemos a respeito disso. Se eu quero sabedoria, eu devo fazer o quê? Eu devo pedir a quem? Pedir a Deus. Pedir com o quê? Só pedir da boca para fora? Não. Pedir com fé, que Ele dá. E aí nós vamos passar a cada dia mais a entender, a cumprir, a trilhar uma vida cristã autêntica, não orgulhosa. E aí eu quero que você preste atenção comigo. Como, porém, podemos temer a Deus e renunciar ao orgulho? Dentro de uma dinâmica de um texto desse. Pelo menos cumprindo 5 ordens. 5 ordens. O autor diz lá, no primeiro, guarde o pé, guarde o vosso pé. Ou melhor, reverencie sempre a Deus, o respeito, o temor a Deus. E não faça sacrifício de tolo. Reverenciar a Deus é respeitá-lo, é realmente ter a Deus como nós já ouvimos hoje, seu único suficiente Salvador, aquele que cuida de nós. Deus cuida de nós a todo momento. Então eu tenho que reverenciá-lo, eu tenho que respeitá-lo. Lembrando
Não estou aqui impondo uma questão de medo. Tem pessoas, tem contextos que têm medo de Deus. E Deus quer de nós o quê? O relacionamento. Como alguns vão usar, a intimidade. Por isso nós vimos hoje, né? Na parte da escola bíblica. Quando eu canto, eu oro 2 vezes. Porque o cântico é uma oração. E a oração e o cântico me traz um relacionamento com Deus. Por isso, na primeira ordem aí, guarde o pé. Reverencie a Deus. Não faça sacrifício de tolo. Aquilo que você não vai cumprir, aquilo que você não vai fazer. A segunda ordem, não pronuncie palavras precipitadas. É uma das atitudes que nós deveríamos realmente colocar em prática diariamente. É aprender a ouvir mais. E eu quero fazer um parênteses aqui de novo. Essas palavras precipitadas, muitas vezes, no nosso dia a dia, nós falamos, colocamos para fora aquilo que o coração está cheio. Então preste atenção nisso também. Às vezes uma ira nossa, ela provém de uma palavra precipitada, de um alimento não bom para o nosso coração. O que nós falamos de bom ou de ruim vem da onde? Do nosso coração, daquele que nós alimentamos. Então a segunda ordem aqui é, não pronuncie palavras precipitadas. Cuide disso. Terceira ordem, enfatizei muito isso. Não faça votos de tolos, que não irá cumprir. Eu fico imaginando, assim, eu vou trazer para mim minha experiência, e você faça a sua colocação aí. Eu fico imaginando quantas vezes eu fiz votos com Deus e não cumpri. Ao mesmo tempo, eu olho assim e falo, Senhor, não é uma troca, e não pode ser uma troca. Por mais que use o jargãozinho dizendo assim, mas Deus é misericordioso, isso não pode ser uma questão condicional para nós justificarmos a nossa falha. Não pode. Eu fiz o voto, mas, ou eu pequei, eu fiz aquilo, eu fiz coisa errada, mas Deus não entrou com castigo, com a ira dele. Isso não pode ser justificativa para a nossa vida. Não posso usar isso. Deus é misericordioso. Deus tem misericórdia de mim. É o versículo 6 aqui. A qual Salomão escreve que a pessoa tenta justificar. Não há justificativa. Se nós promovermos, nós vamos arcar com as nossas consequências. Nossas. E eu não posso já justificativa disso. Eu já vi pessoas usando da soberania de Deus, abusando da soberania de Deus, dizendo, eu pequei de novo, eu não consigo sair disso, eu não consigo me livrar disso, mas eu sei que Deus é misericordioso. Deus, a gente sabe disso, mas eu tenho que me esforçar para mudar isso. Se eu uso essa muleta, eu vou sempre estar cometendo esses erros. Eu vou sempre estar fazendo as mesmas coisas. E aí nós estamos vendo aqui, no 4 aqui, não faça votos tolos, que não irá cumprir. Senhor, me perdoe se eu fiz esse voto. Senhor, a partir de hoje eu preciso analisar mais as minhas atitudes, os meus votos. Faça um voto agora com Deus aí. Um exercício para você. Pense num voto aí. Cumpra. Não seja tolo. Não sejamos tolos. Deus, não há nenhum texto bíblico em que Deus tenha feito um voto que Ele não tenha cumprido. E nós cantamos hoje aqui também. Quero ser mais parecido com Cristo. Eu quero ser semelhante a Cristo. Cristo cumpriu o voto
que Ele fez. E eu e você temos que observar e tomar cuidado desses votos. Por isso que a terceira ordem aqui, não faça votos que você não consiga cumprir. Nem no contexto cristão e nem no contexto secular. Eu assumo um compromisso com alguém e não honro. O que vai acontecer? Ah, mas você é crente. Você devia honrar. Precisamos melhorar isso em nós. Quarto, não permita que os nossos atos pecaminosos julguem a soberania de Deus. Muitas vezes nós somos especialistas nisso. Ficamos, fazemos as coisas erradas, e aí jogamos essas responsabilidades para Deus. Ah, mas Deus é misericordioso. Ele vai me perdoar por isso. Jamais. Não faça isso. E a quinta e última ordem, que é a suma aqui do texto e do livro de Eclesiastes, é a palavrinha simples. Tema a Deus. É a quinta ordem. Aqui. E o temor a Deus, ele nos afasta desse egocentrismo, do orgulho e da soberba. Ele nos ajuda a renunciar a isso. E aí, como eu já falei no começo, eu quero enfatizar isso de novo, a suma máxima do ser humano que serve a Deus, da criatura que serve a Deus, é o temor a Ele. Todas essas 4 ordens anteriores, elas não vão acontecer de uma maneira realmente autêntica na nossa vida, se eu não tiver temor a Deus. Se eu não tiver temor a Deus, eu não venho. E muitas vezes eu não tenho nem a vontade de vir à casa do Senhor. Se eu não tiver temor a Deus, eu não consigo controlar a minha língua. Se eu não tiver temor a Deus, eu não consigo parar de fazer sacrifício de tolo ou votos de tolo. Se eu não tiver temor a Deus, eu não consigo parar de realizar atos pecaminosos que me afastam cada vez mais de Deus. Se eu não tiver temor a Deus, eu não consigo ter um relacionamento com Ele. Por isso, dentro dessas 5 ordens presentes aqui no texto, na nossa vida cotidiana, que você possa responder uma única pergunta: mas para que temer a Deus? Para quê? Qual o sentido de temer a Deus nos dias de hoje? O sentido está nessas 5 ordens. Para que você guarde o teu coração. Permita falar dessa forma. Para que você aprenda a ouvir mais. Para que você possamos aprender a não falar palavras precipitadas. Para que eu e você possamos realmente não fazer votos de tolos. Votos que não vamos cumprir. Somente com Deus. Para que eu e você andemos reto. Para que eu e você possamos aprender diariamente o que falta em nós. Temor a Deus. Nós tememos muito mais os homens em determinadas situações do que a Deus. Nós invertemos as coisas. E aí Deus nos ensina, nos mostra, através dessas ordens, algumas aplicações. Aplicações essas que eu tenho que colocar em prática todo dia. Eu não sei o dia de amanhã. O que eu sei é que eu devo guardar os meus pés, reverenciar a Deus.
ouvir mais. Podemos usar até o termo ouvir mais a Deus. Quantos de nós falhamos nisso? Ouvimos mais o nosso coração humano, ou ouvimos mais as questões seculares do que ouvimos a Deus? E como que eu ouço a Deus? O que nós estamos passando nessa manhã? Quem fala conosco e através de nós é o Espírito Santo de Deus, através da palavra dele. Não há outro meio, não tem outro meio. Nós só ouvimos a voz de Deus quando nós lemos a palavra dele, quando nós mergulhamos na palavra dele. Então, tema a Deus, renuncie o orgulho e faça da sua vida cristã uma vida autêntica a Deus. Amém? Nós possamos, nessa manhã, olhar de tudo que nós ouvimos aqui, olhar para o temor a Deus. Repito de novo, não o medo de Deus, o relacionamento com Deus. Amém? Vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pelo privilégio de podermos estar aqui nesta manhã, como já foi falado aqui, nessa manhã maravilhosa que o Senhor fez, ó Deus. Nós possamos, Senhor, olhar, ó Pai, para a nossa vida cristã, de uma forma que possamos cumprir essas ordens, ó Deus. Se nós analisarmos profundamente, ó Deus, toda a nossa semana, os nossos dias, o quanto nós temos sido falhos, ó Pai, em cumprirmos essas ordens, Senhor. De reverenciar ao Senhor, de saber ouvir, de não soltar palavras precipitadas, de não fazermos votos de tolos, de realmente termos uma conduta não pecaminosa, Senhor, de também olharmos, Senhor, para o temor a Ti. Nos ajuda, Senhor. Porque o temor a Ti, ó Deus, nos aproxima cada vez mais de Ti. Nos ajuda, Senhor, nas situações da vida. Nos ajuda, Senhor, nas frustrações, muitas vezes. Muitas vezes, Senhor, também na angústia. O temor a Ti nos ajuda, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tratar os nossos corações nessa manhã, através do Teu Espírito Santo. Nos conduza, Senhor, nessa semana. Trazendo à nossa memória, Senhor, tudo o que nós ouvimos nessa manhã, desde o início até o final desse culto, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pela Tua santa palavra, Senhor. Nós possamos, sim, colocá-la em prática. No nome de Jesus. Amém.